Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu protocolei hoje, aqui nessa casa, um projeto para limitar as taxas de juros que são cobradas ao consumidor final desse país, para que o Copom, o Conselho de Política Monetária, tenha que trimestralmente, além de designar qual vai ser a taxa Selic, ele também tenha que fixar a taxa máxima de juros que possa ser cobrada ao consumidor final desse país. Hoje, os bancos, as operadoras de cartão de crédito, as instituições financeiras extrapolam na taxa de juros. E isso é absolutamente inaceitável. Isso mexe com a vida real das pessoas que ficam à mercê dessas instituições, com o poder público de braços cruzados para esse tema. E eu não estou fazendo nada inovador aqui. No mundo, a Alemanha, a França e Portugal já limitam as taxas de juros cobradas ao consumidor final. A França limita desde 1966. Nos Estados Unidos da América, 39 estados têm legislação própria que limitam as taxas de juros cobradas ao consumidor final. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar a população à mercê das instituições financeiras como elas estão hoje. Um relatório oficial do Banco Central do Brasil, no site do Banco Central, diz que coloca as taxas cobradas ao consumidor final, diz que no cheque especial, e coloca o ranking dos bancos, no cheque especial, o Banco Mercantil do Brasil, S.A., está cobrando nada menos, nada mais do que 513% de juros por ano no cheque especial. 513,17% de juros no cheque especial. Aqui, ó, relatório do Banco Central do Brasil, está no site do Banco Central. É correto isso? Que um banco chegue a cobrar 513% de juros no cheque especial por ano? Mas estão achando pouco? Também um relatório do Banco Central, também no site do Banco Central do Brasil, portanto, dados oficiais. No cartão de crédito rotativo para pessoa física, a instituição financeira à vista S.A. CFI cobra de juros do cartão de crédito por ano 1.360%. 1.360,79% por ano de juros no crédito especial, de juros no cartão de crédito. Isso é absolutamente inaceitável. E eu não posso, como um legislador, um representante da população, aceitar que isso fique assim, com o poder público de braços cruzados. Então, protocolei nessa casa, hoje, um projeto para que o Copom, além de fixar a taxa Selic, passe a fixar trimestralmente a taxa máxima de juros que possa ser cobrada ao consumidor final desse país. Como, aliás, no mundo, alguns países já o fazem. Cabe ao poder público fixar. O poder público não pode agir ao interesse do sistema financeiro.
como em vários casos tem agido. E, além disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa também rumar para uma redução da taxa Selic. O Brasil tem uma taxa Selic de 14% ao ano, que também precisa ser reduzida. 1% a menos na taxa de juros, na taxa Selic, significa uma economia aos cofres públicos com juros da dívida pública de 17 bilhões de reais por ano. Então, se quer arrumar recursos, um caminho é esse, é reduzir a taxa de juros. Agora, ela não pode ser feita por decreto. Não pode reduzir taxa Selic por decreto. Porque se reduzir taxa Selic por decreto, vai acontecer o que aconteceu no Brasil no seu passado próximo, onde se reduziu taxa de juros por decreto e explodiu a inflação para a população. A taxa de juros ela tem que ser reduzida de forma sustentável, reduzindo também os gastos públicos, porque aí se consegue reduzir ela de forma sustentável. Porque se simplesmente reduzir por decreto, explode a inflação. Então, nós precisamos também reduzir os gastos públicos. Então, eu espero que essa casa dê o tratamento devido a essa proposição, e eu considero que isso vai ser muito importante para a população, que hoje sofre um abuso, um literal abuso por parte das instituições financeiras desse país. Muito obrigado. Senador Regufe, me permite uma parte, por gentileza, não quis interromper. Presidente, por gentileza, esse é um tema que salta aos meus olhos, entendeu? Traz um brilho todo especial à discussão dessa matéria. E Vossa Excelência, como sempre, aborda temas de maneira sintética, objetiva e muito relevante. Eu mesmo aqui, por várias vezes, abordei essa questão da taxa de juros. E quero começar dizendo mais ou menos o seguinte: se um cidadão brasileiro hoje pegar ou utilizar R$1.000 do cartão de crédito, daqui a um ano, no mesmo mês de novembro, na mesma data, daqui a um ano, praticando um juro de 400%, não de 1.000 e de 503, que Vossa Excelência abordou, ele já vai estar devendo R$4.000. Daqui a 10 anos, eu fiz esse cálculo, na verdade não foi eu que fiz esse cálculo foi feito por matemáticos, que o negócio é bilhões, você pega R$1.000, hoje, daqui a 10 anos, você está devendo 1 bilhão e não sei quantos milhões de reais. Olha só, por isso que eu insisto entre a teoria, vamos dizer assim, o conceito e a aritmética propriamente dita, para a gente estabelecer o tamanho do estrago que efetivamente as taxas de juros praticadas no Brasil têm proporcionado à nossa sociedade. Veja bem, senador Regufe, é só nós pegarmos também a execução orçamentária do governo federal do ano passado, de 2015, e nós vamos ver lá que nós não precisamos ser matemáticos, nem economista, nem ter uma inteligência muito destacada para verificar que a matemática ali não fecha. Dentre os itens que não fecham está a taxa de juros. Tem também a questão da Previdência, que tem sido amplamente discutida aí, mas vamos ficar na taxa de juros para a gente discutir. Quem sabe outro dia nós discutimos a questão da Previdência. E ali nós vamos chegar à conclusão o seguinte, que o ano passado, não é 2016, o ano passado, 2015, o Brasil pagou cerca de 500 bilhões de reais de juros. Isso representa 40 bilhões de reais por mês. 40 bilhões de reais por mês nós estamos pagando de juro. A hora que terminar agora o mês de novembro, o governo federal
vai estar desembolsando do nosso orçamento, da taxa, da carga tributária de quase 40% do PIB, 40 bilhões de reais para pagar os juros, fora o serviço da dívida. O serviço da dívida, o ano passado, chegou a quase 400 milhões de reais. Somando os dois, dá 900 bilhões de reais. E aí nós vamos queria fazer com Vossa Excelência um outro comparativo. Nós pagamos o ano passado do serviço da dívida e dos juros da dívida cerca de 900 bilhões de reais. E Vossa Excelência sabe quanto que nós pagamos, quanto nós gastamos, quanto nós investimos em saúde? 10% disso. 90 bilhões de reais aproximadamente. Eu estou dando os números aproximados porque eu não tenho agora exatamente os números. Sabe quanto investimos em educação o ano passado? 90 bilhões, 10% do que nós estamos pagando de juros. Olha só, e sabe quanto que nós investimos no transporte, nas nossas rodovias, que se nós formos discutir essa questão também, nós vamos chegar à conclusão de que elas estão todas esburacadas, tem buraco esperando na sarjeta, vamos dizer assim, ou no acostamento para entrar para a pista, para ser corrigido e etc. 1%, cerca de 9 bilhões de reais. Então, veja só, a importância do tema que Vossa Excelência levanta, que está relacionado à nossa maior sangria, a mais alta, a mais ampla. É só você pegar a execução orçamentária e você vai ver que aquele número ali, ele já fica expresso em letras maiúsculas, que é um tema que precisa ser enfrentado. Tem algumas pessoas que defendem uma auditoria da dívida, tem pessoas que... Agora, o que nós não podemos é que nos Estados Unidos se pratica uma taxa de juro de 0,25% a 5%, tudo bem que a inflação é próxima de zero e etc. e tal, aqui a taxa de juro não é 14,25%, é a inflação e mais a taxa de juro, que dá 14%, agora estamos em 14%, olha só, 14%. E a taxa de juros nessas condições, ela inibe o cidadão de buscar o crédito. E sem crédito, sem dinheiro, não se faz investimento. Sem investimento, não se produz nada. Não produzindo nada, as pessoas também não consomem. Não consumindo, não tem imposto. E é o círculo vicioso que nós estamos vivendo na economia hoje. Como reduziu a atividade econômica, automaticamente reduziu também o ingresso de recursos no caixa do governo, que é adquirido através de impostos, taxas e etc, etc e tal. O que aconteceu? O que aconteceu com o Brasil? Municípios falidos, insolventes, estados insolventes. O Rio de Janeiro, de Vossa Excelência, né? O Rio de Janeiro está decretado certamente, entre aspas, uma guerra civil, porque eu assisti a polícia adentrar a Assembleia Legislativa e depedrar o patrimônio público. Olha só, a inversão da ordem, da legitimidade que nós estamos vivendo, fruto da irresponsabilidade fiscal que esse país foi submetido ao longo da sua história, a ponto de nós termos que agora fazer uma emenda à Constituição para dizer para o mercado nacional e internacional que nós, a partir da aprovação da emenda, nós não vamos gastar mais do que a inflação. Quando, na verdade, isso é um princípio intrínseco do ser humano, não é da instituição. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado, porque senão eu vou ficar insolvente. E eu não vou cumprir com as minhas responsabilidades. Vossa Excelência não pode. O setor público, muito menos, porque trata do dinheiro dos semelhantes, não é dele, não é do gestor. E, lamentavelmente, é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Estamos dando, estamos aprovando uma legislação só para provar que, efetivamente, para o mercado nacional e internacional, os investidores, para estimular a confiança, para que eles possam saber que, então, a partir de agora,
se eles fizerem investimento aqui no Brasil, eles vão ter capacidade de receber, porque nós não vamos inchar a máquina, nós não vamos gastar mais do que arrecadar, e eles ficarem inadimplentes com os seus serviços que possivelmente têm oferecido à nação brasileira. Realmente, quando eu digo que o Brasil precisa ser reformado, a cada tema que a gente aborda, ele precisa de uma reanálise ou de uma reforma. Essa é que é a grande verdade. Mas o tema que Vossa Excelência aborda é um tema que me causa uma paixão extraordinária, mas, sobretudo, uma responsabilidade grande. Porque eu sou da iniciativa privada e eu exerci grande parte da minha vida pública na atividade pública. E que o cidadão investido de uma representação legitimada pelo povo, não existe nada mais nobre, mais sublime do que você representar os seus cidadãos aqui do Distrito Federal, como eu de Santa Catarina. E eu preciso fazer isso com muita responsabilidade, coisa que não foi feita ao longo dessa história. E que, se Deus quiser, a partir de agora a gente possa escrever uma nova página nessa história e, sobretudo, parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa. Porque essa iniciativa nós vamos iniciar aqui uma ampla discussão. Porque essa é a maior sangria que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Imagina, se reduzir a taxa de juros em 1%, como Vossa Excelência mencionou, nós reduziremos a dívida em praticamente 15 bilhões, 16 ou 17 bilhões de reais, arredondando. Então, se nós diminuirmos 2 ou 3 pontos percentuais, com os recursos que vieram da repatriação, mais uns 40 bilhões daqui, mais não sei o que dali, nós acabaríamos com esse rombo rapidamente. Se a gente também resolvesse alguns problemas relacionados à Previdência Pública e outras questões mais, a gente avançaria substancialmente nessa questão, tamparia o rombo público e estabeleceria um novo elo de ligação entre a sociedade e o governo para que o Brasil pudesse voltar a crescer, se desenvolver, gerar os empregos que hoje já estão na ordem de 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm mais seu emprego. E para essas pessoas me preocupa a violência. Porque você imagina, Regoff, meu prezado senador, a quem eu tenho estima máxima, o cidadão chegar na sua casa desempregado, sem comida para dar para os seus filhos, que valor ele vai dar para si próprio e para os seus semelhantes? Esse é um assunto sério que nós temos que tratar. E o dinheiro está indo pelo ralo aqui, nos juros exorbitantes que o Brasil está pagando. Portanto, parabéns mais uma vez a Vossa Excelência por abordar esse tema, que, na minha opinião, é o mais importante em falando de economia que nós devemos observar no Brasil de hoje. Muito obrigado, senador Dário Berger, e dizer que Vossa Excelência foi muito feliz na sua fala e nessa parte. A questão dos juros, ela é uma questão extremamente grave. O poder financeiro, as instituições financeiras usam e abusam em cima da população brasileira. E o nosso poder público está de braços cruzados. Ora, a Alemanha, a França, Portugal limitam as taxas de juros cobradas ao consumidor final. 39 estados dos Estados Unidos têm legislação própria que limitam as taxas de juros. A França faz isso desde 1966. Então, acho que Vossa Excelência foi muito feliz em todas as suas colocações aqui nessa parte. E dizer que a taxa Selic já é um problema. A taxa Selic hoje já é um problema, até porque ela faz com que as pessoas sejam incentivadas, quem tem dinheiro, a deixar o dinheiro no banco, aplicado, rendendo ali. A pessoa vai lá. Quando você reduz a taxa de juros, você incentiva as pessoas a retirar o dinheiro do banco e a empreender, a gerar emprego, a gerar renda, a movimentar e desenvolver a economia do país. Agora, mais grave ainda do que a taxa Selic, que já é grave, é
essas taxas que são cobradas do consumidor final desse país. Está no site do Banco Central, isso aqui é um escândalo. Não pode, no cheque especial, um banco, como o Banco Mercantil do Brasil S.A., cobrar 513,17% de juros por ano no cheque especial. 513,17% por ano. No cartão de crédito, 1.360,79% de juros por ano. Então, isso aqui não pode ser deixado para lá, e não pode o poder público ficar de braços cruzados. Então, protocolei esse projeto hoje para que o Copom tenha que, além de fixar a taxa de juros, tenha que fixar trimestralmente a taxa máxima de juros que possa ser cobrada do consumidor final desse país. Porque não pode se continuar do jeito que está, com as instituições financeiras deitando e rolando e abusando do consumidor desse país. Muito obrigado. Brilhante, brilhante o pronunciamento de Vossa Excelência.